Vamos orar? Você ora comigo? Você crê que Deus, Ele tem uma palavra ao seu coração hoje, para a sua alma? Deus e Pai querido, nós decidimos hoje entregar ao Senhor a gratidão de corações que vieram te adorar. Nós viemos aqui para render louvores ao Senhor. Nós viemos aqui para comunicar ao Senhor as nossas deficiências, entregar ao Senhor nossos clamores, consagrar as nossas vidas, nossas famílias, nossos filhos, nossas ofertas. Viemos ouvir a sua voz. E o teu espírito é doce. E tem palavras que tomam a nossa história e nos conduzem para perto de Ti. Hoje eu quero te pedir, Senhor, tira todo medo que cada uma dessas vidas construiu ao longo das suas próprias jornadas, medo de falar contigo, medo de se aproximar de Ti, medo de ter uma vida de intimidade com o Senhor. Tira isso, enche-nos de fé, enche-nos de esperança, que o Teu Espírito Santo e que o sangue do Teu Filho Jesus nos atraia para bem pertinho do Teu trono, em nome de Jesus. Amém? Lucas capítulo 10, verso 30. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito da unidade de terapia intensiva da alma, da UTI. Existe um personagem bíblico que ele foi tão machucado, que ele foi parar na UTI. Eu quero falar dessa alma machucada que se encontra em Lucas capítulo 10. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando em estado crítico, quase morto. Aconteceu, está descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade, teve compaixão dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas o remédio daquele tempo, vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria, daí vem a palavra hospital. Levou para uma hospedaria e cuidou dele. Amém? Vamos ficar até aí. Esse texto conta a maneira como a vida pode ser dolorida para a gente. Um homem sem identidade, seguindo o seu caminho, saindo do local da adoração, que é Jerusalém, e indo para Jericó. É uma caminhada de aproximadamente, você indo a pé, 1h20. E ali no meio do caminho ele é surpreendido por assaltantes, que não apenas roubam ele, mas espancam ele, a ponto de deixarem ele como uma pessoa que está a um suspiro da morte. E de repente, gente que podia ajudar, ou pelo menos gente que a gente acha que devia ajudar, passa por ele e dá de ombros. Um sacerdote, um levita, gente da igreja, gente crente, gente que devia se importar, mas é gente que passa e finge que não vê. Quando de repente, vem um homem samaritano, ou seja, alguém
que era separado daquele povo, chamado povo de Deus. E ele se importa. Esse texto é tão impressionante que diz que ele se aproximou, ele teve compaixão. Ele se aproxima do homem com cuidado. Você pode repetir isso comigo? Com cuidado? A quantidade de gente que entra na igreja machucada é impressionante. E não adianta você dizer que você viveu uma vida aonde você não foi ferido. A alma também chora. A alma também sofre. A alma te lembra dos passados tristes que você viveu. O Salmo 42 é o salmo da alma adoecida, da alma enferma. Salmo 42, do verso 1 ao verso 4, vai dizer o seguinte: como a corça anseia, suspira por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderia entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão, à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças em meio à multidão que festejava. Verso 5. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe esperança em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é o meu Salvador. Esse mesmo versículo se repete no versículo 11. Por que está abatido a minha alma? A quantidade de agressões emocionais, de abandonos, de rejeições. Eu fico impactado com a quantidade de pessoas que juram amor e lealdade, que desprezam um ao outro, que rompem alianças, que quebram promessas, que dizem: eu juro que eu vou te amar para sempre, e que são voláteis nos seus sentimentos. É gente que é descartada, são pessoas que estão desconfiadas, é gente que não deixa mais ninguém participar da sua bolha, são pessoas que choram. O salmista diz que a lágrima, você já bebeu lágrima? Você já experimentou aquele gostinho salgadinho da lágrima? Ali não há doçura. A lágrima é o testemunho do fracasso. A lágrima é a representação daquilo que não funcionou na sua vida. E esse é o quadro de qualquer pessoa que entra dentro da igreja, uma UTI da alma. Todos nós fomos afetados. A Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo 53, verso 3 e diante, que Jesus era um homem de dores. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Quando você pensa: será que Deus, Ele sabe o que eu estou sofrendo? Será que Deus conhece a condição da minha alma? Será que Deus conhece a perturbação da minha alma? Será que Deus não está vendo o que eu estou sofrendo? Deus chama a atenção da liderança, dos pastores. Em Ezequiel capítulo 34, do verso 1 até o verso 4, ele denuncia a maneira como nós somos vistos e como nós chegamos diante de Deus. Ezequiel 34, veio a mim
esta palavra do Senhor. Filho do homem, profetize contra os pastores. Veja bem, é uma palavra de denúncia contra pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai. E essa palavra ai é conhecida como um juízo de maldição. Ai de vós, fariseus e escribas, ai de vós que com o mosquito engolem o camelo, ai de vós que devoram as casas das viúvas a pretexto de longas orações, ai de vós que amam os primeiros lugares e gostam de ser saudados nas praças, alargam os seus filactérios, vocês gostam de aparência. E olha o que ele fala, o Senhor diz, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Vocês comem a coalhada, vestem-se da lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Vocês não fortaleceram a fraca. Esse é o quadro da igreja, ovelhas fracas. Nem curaram a doente, ovelha doente. Nem enfaixaram a ferida, ovelha ferida. Nem trouxeram de volta a desviada, ovelha desviada. Nem procuraram as perdidas, ovelha perdida. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. A igreja não precisa de chicote. Eu converso com os pastores, o único pastor que pode exortar a igreja Batista Bom Retiro sou eu. A igreja não precisa apanhar. Rebanho já apanha o dia inteiro. Rebanhos são esses que estão vindo de Jerusalém para Jericó e que batem na gente. A vida tem uma maneira muito cruel, muito brutal de tratar a gente. Tem gente aqui hoje que você nem percebe, mas está com a sua alma sangrando, está com a sua alma chorando, está do seu lado, é o seu marido, é a sua esposa, é a sua filha, é o seu filho, é o seu avô. As pessoas têm uma maneira assim, muito interessante de esconder as suas feridas. Só que esse tipo de ovelha é você. Ovelha doente, ovelha perdida, ovelha afastada, ovelha ferida, ovelha quebrada, é você. E é por isso que a igreja é um lugar que é uma hospedaria. A igreja é um lugar que é um hospital. Jesus, ele diz, o médico não vem para os sãos, ele vem para os doentes. O problema é que nós gostamos de quê? De aparência. Nós disfarçamos a ferida. Em Isaías capítulo 13, verso 4, ele diz, o Deus diz que ele passa em revista. Isaías 13, 4 é como um general que passa em revista a tropa. Diz assim, escutem, há um barulho dos montes, como de uma grande multidão, escutem, há uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos exércitos está reunindo um exército para a guerra. Você pode colocar a versão ARA, por gentileza? A versão ARA vai dizer que Deus passa em revista. Ou seja, ele investiga o quadro de saúde dos seus soldados. Está aqui. O Senhor dos exércitos, na última linha, passa em revista as tropas de guerra. Quando um general passa em revista a tropa, ele está discernindo quem está pronto e quem não está pronto. Você não manda feridos para o combate. Feridos você manda para a enfermaria. Você manda a gente pronta para a guerra. Você investiga se o armamento está funcionando. Investigar é você enxergar aquilo que está funcionando e aquilo que não está funcionando. Qual é o problema hoje? É o fingimento. Eu acho que um dos homens, talvez o profeta bíblico,
que mais tratou a respeito de feridas escondidas foi Jeremias. Jeremias, ele vive um período muito triste, é exatamente o período onde Jerusalém vai cair, sob o comando, sob a tirania de Nabucodonosor, o babilônico. Ele vai dizer, capítulo 6, versículo, Isaías 6,14, ele vai dizer, eles tratam a ferida do meu povo, como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. A pessoa está precisando de UTI, a pessoa está precisando de terapia intensiva, de especialistas, mas ele diz assim, ó, está tudo bem. Dentro dele tem um câncer, dentro dele tem uma enfermidade, tem uma culpa, dentro dele tem algo amargo, dentro dele tem uma infecção. Gente, é impressionante como é que o passado produz feridas que nos infeccionam. E você tem lembranças e não consegue se livrar delas. Isso promove no seu coração algo chamado desconfiança crônica e generalizada. É quando você, por causa da sua própria ferida, você filtra todo mundo através da maneira como você sente dor. Homem nenhum presta. O que há por trás dessa expressão? Uma pessoa que foi ferida por um, por dois, foi ferida pelo pai, pelo avô, pelo irmão, pelo noivo, pelo namorado. Homem não presta. O que há por trás disso, gente? O trauma não é um acidente. Você ouve de vez em quando, ele sofreu um acidente, teve traumatismo craniano. Trauma não é acidente. Trauma é doença. É uma doença que é castigada por inúmeros golpes numa mesma região do seu corpo ou da sua vida. Sabe aquela pessoa que é derrotada numa determinada área da vida dela? Pastor, minha vida funciona muito bem, mas tem uma área aqui, no meu relacionamento com a mamãe, no meu relacionamento com as pessoas, com o papai, com os irmãos, com os amigos, existe um problema na minha vida, que eu sou castigado, eu não quero nem ouvir falar disso. O trauma gera 3 reações naturais. Número 1, trauma gera melindrosidade. Sabe quem é uma pessoa melindrosa? É aquela pessoa intocável. Você tem que tomar todo cuidado para tratar qualquer tipo de assunto com ela. Ela não vai aceitar nenhum tipo de crítica. Você vai ter que se aproximar dela com todo cuidado. A vida dela está arruinada. Para você se aproximar dos escombros da vida dela, para você se aproximar das ruínas da vida dela, você precisa se aproximar com toda a gentileza, porque ela está absolutamente infeccionada. Você já teve uma infecção? A gente era pequeno, acho que esse negócio sumiu. A gente tinha furúnculo, você lembra disso? Aí mamãe pegava assim, depois que estava, gente, aquele negócio ia crescendo, e normalmente onde tem carne, onde é que dá? Na panturrilha, na batata da perna, atrás da coxa, gente, mas tinha um bicho maligno que entrava ali. Aí mamãe vinha com as 2 linhas de costurar, e pegava aquele bichinho, gente, aquilo era dolorido, infecção. A infecção causa dores. E é isso que Jeremias está falando. Existem pessoas dizendo que a vida está bem, e a vida está destruída. Eles estão tentando suportar uma ferida que aparentemente não tem cura. Jeremias, capítulo 30, verso 13,
ele repete a mesma coisa de Jeremias 6,14. Ele vai dizer: não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Pastor, eu tenho uma dor que eu não consigo cicatrizar. E às vezes cicatriza, eu vou lá e abro ela de novo. Existe para mim uma desesperança. Quando eu falo de desconfiança crônica, eu falo de gente que não sabe o que quer, só sabe o que não quer. Olha, pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei sim o que eu não quero. Ele espiritualiza. A vontade dele é espiritualizada, e ele passa a dizer que Deus disse, que Deus falou, e que Deus revelou para ele, na verdade, o desejo do coração dele. E isso vai promover, sabe o que? É algo chamado dinâmica de fuga. Toda dor que você sente, física, emocional ou espiritual, vai promover na sua vida um gatilho chamado de dinâmica de fuga. Eu vou fugir. Ele está tocando num assunto que me dói, um assunto que é um trauma. Eu não quero saber disso. O retraimento é um segundo passo, é uma segunda evidência de alguém que está doente da alma. Eu não quero falar nesse assunto. Não se toca mais nesse assunto nessa casa. Por que que há uma violência à rejeição? Chama-se área de vulnerabilidade. É uma área que você sabe que se tocar em você, você já tentou tantas vezes a cura para esse problema. Você diz assim, ó, não há quem defenda a minha casa. Não há remédio. Eu já tentei aqui, eu já tentei ali, eu já bati numa porta, eu já experimentei de novo. Isso é intragável para mim, pastor. Essa é a posição que a igreja hoje se encontra. E eu não estou aqui dirigindo essa mensagem para ninguém, não. É para todo mundo. Não adianta você dizer para mim, eu nunca sofri. Eu nunca experimentei a dor. Se Jesus é homem de dores, experimentado no sofrimento, gente, imagina a gente. O que a Bíblia diz é que a gente vai colecionar golpes, tristezas, desilusões, frustrações. Isso vai fazendo com que a nossa alma fique abatida. Aí a gente se junta ao salmista. Eu bebo da minha lágrima, é o meu alimento. Eu pergunto, onde está o meu Deus nessa desgraça? Cadê Deus? Onde está Deus no meio desse sofrimento? Quando Isaías trata sobre a resposta de Deus ao sofrimento, ele fala sobre o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele tem a capacidade, é o remédio para todo tipo de enfermidade. Isaías capítulo 61, verso 1, até o verso 3 e verso 4. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me. A unção, essa palavra unção, é o Espírito esfregado em cima. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, me ungiu-me, para levar boas notícias. Chega de ouvir desgraça. Ele me ungiu para eu trazer boa notícia aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Olha como é que a unção messiânica, a unção de Jesus Cristo, ela tem essa capacidade de restauração, de cura, de remédio. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Sabe o que é o ano da bondade do Senhor? É o ano do perdão.
Você sabia que o perdão cura? Não só você perdoar os outros, mas você se perdoar. Ele está dizendo, o dia da vingança do nosso Deus para consolar a turma da depressão aqui. Os que andam tristes. Você anda triste? Está aqui. É para isso que Jesus veio, verso 3. E dar a todos os que choram. Olha a alma batida, a alma que chora. Em Sião, Sião é Jerusalém, capital de Israel. Uma bela coroa em vez de cinzas. Óleo de alegria em vez de choro, em vez de pranto. E um manto de louvor em vez de quê, gente? De espírito deprimido. Em vez dessa vida de transtorno de borderline, que você uma hora está feliz, acorda feliz, quando vai tomar café da manhã você já está brigando com todo mundo. Essa vida bipolar, onde você vive um mês feliz, um mês entristecido, querendo morrer. Uma semana você vê anjo, na outra semana você vê diabo. Ele está falando que ele quer trocar esse espírito doente. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Agora, olha o verso 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Tem gente que a vida está arruinada. É isso que ela está. Virou pó. Restaurarão antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas. Tem uma versão que diz assoladas, que têm sido devastadas. Pega isso aí, de geração em geração. Filhos ensinando aos seus, aprendendo com seus pais a viver em ruínas. Não se enganem, nós aprendemos a ser felizes, a obedecer e receber a bênção em casa. Nós aprendemos a desobedecer e a viver tragédias e dramas em casa. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 18, a Bíblia diz: vós não fostes comprados com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus, da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Existe sim uma alma ferida. Existem sim experiências que nós fomos marcados nela. Em Jeremias ainda, capítulo 10, verso 19, ele vai falar disso. Ai de mim, olha de novo Jeremias, estou ferido. Meu ferimento é incurável. Está lá que nem o homem que foi lançado, foi deixado no caminho de Jerusalém para Jericó. O meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia, esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. É gente que acha que não vai mudar a vida. Eu nasci assim, pastor. Deus me fez desse jeito. Deus me fez para sofrer. É interessante como é que nós construímos mentiras, ouvimos boas mentiras, e acreditamos nessas mentiras, e decidimos que não há cura para as nossas dores, e vamos empurrando aquilo da vida com a barriga incurável. Você quer ver uma pessoa doente, paralisada? João capítulo 5, verso 6 a verso 9. Gente, eu estou assim com meu coração, daqui a 2 semanas, nós vamos com um grupo de irmãos da igreja para o Egito e para Israel. E tem um lugar em Israel que ele é emocionante. É o pórtico de 5 lados. Você entra por uma porta chamada Porta de Sião, a porta das ovelhas ou a porta dos leões, é a mesma coisa. Era da Jordânia, foi tomada por Israel numa guerra. E quando você vira à direita, tem um tanque chamado Betesda, que significa tanque do sofrimento. Um lugar de aleijados, de doentes, de machucados, de leprosos, de esquecidos, de descartados.
Diz assim o verso 6 de João 5. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, olha o estado dele. Durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Deixa eu fazer uma pergunta para você hoje. Você quer ser curado? Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Você quer ser curado? Disse o paralítico, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Além de uma desconfiança generalizada, gente ferida, de alma dolorida, só nega o perdão. A chave para qualquer liberdade chama-se perdão. Jesus Cristo, ele veio para perdão de pecados. Em João 3,16, todo mundo conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que dele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso vai chocar você. Mas a festa da Páscoa, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, é uma festa da morte do Filho de Deus. A festa da Páscoa não é a festa do chocolate, da doçura e do coelhinho fofinho. A festa da Páscoa é a festa do Cordeiro que foi morto. O altar não é um lugar bonitinho, é um lugar de sacrifício. Cheira sangue queimado. A Páscoa é uma festa, pasme você, em que Deus matou o seu próprio filho para que você fosse trazido de volta para ele. Jesus não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é muito simples. O Filho de Deus sem pecado recebeu as suas dores, recebeu as minhas dores, recebeu as minhas feridas. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. A resposta de Deus para o nosso pecado foi a morte de Jesus. Tem muita gente que pensa que a igreja evangélica, que esses crentes, a gente parece que a gente está vivendo numa bolha que está fora do planeta. A gente não veio para anunciar julgamento, a gente vem para anunciar perdão e salvação. Você pode colocar João capítulo 3, verso 17, porque João capítulo 3, verso 16, todo mundo conhece. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O que mudou a minha vida foi eu ter feito uma aliança com Jesus. E não adianta você dizer assim, não, quando eu estiver bom, eu vou fazer uma aliança. Quando a minha ferida estiver cicatrizada, eu vou ter um encontro com Deus. Isso é mentira. Porque a ferida, ela promove esse desejo de você sair correndo. Quando você tem um furúnculo, quando você tem infecção no dente, você não quer ir para o dentista. Quando você está vivendo uma dor de garganta, raramente eu fico doente, mas eu vou dizer para você, quando eu tenho uma dor de garganta, eu já sei. Se há algo que promove febre, se há algo que promove em mim, assim passa por cima de mim, um rolo compressor, é a entrada de qualquer bactéria ou de qualquer vírus
que toca na minha garganta. Eu já sei que eu vou ficar de um jeito. Você fica tão vulnerável que não passa água, não passa comida. Eu vou fazer uma sopinha. Eu vou te dar aqui um creme cracker com chá. Eu vou te dar um leite morno. Não funciona. E quando a gente está doente, a gente não aguenta gente saudável perto de nós, a gente foge. Caim, ele faz uma lambança. Deus avisou a ele: se você não fizer o bem, você não vai ser aceito. Olha, o pecado jaz à sua porta, você deve dominar ele. Caim, ele mata o próprio irmão, por causa de inveja. E eu gosto da Bíblia porque a Bíblia, ela não esconde o ser humano, ele não esconde as fraquezas do ser humano. Gênesis capítulo 4, verso 14, Caim, ele foge de Deus. Hoje me expulsa dessa terra, terei que me esconder da tua face, seria um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar, me matará. Gente que não quer saber de Deus, gente que não quer saber da igreja, gente que não quer saber de pastor, que desconfia de pastor. É gente que já foi a dor dela, o confronto de Deus com ela, fala assim: eu não suporto isso. Isso não acontece só com Caim, isso acontece com gente que a gente ama na Bíblia. Moisés, Atos capítulo 7, verso 27. Moisés, ele vai fugir, ele vai fazer uma besteira, diz assim, Atos capítulo 7, verso 27. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? 28. Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu, diga fugiu. Caim fugiu da presença de Deus. Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Ele saiu de perto. É gente que sai de perto da família. Pastor, a minha família, eu nunca consegui me relacionar bem com eles. Aí sabe o que eu faço? Eu vou para bem longe. Eu vou lá para Curitiba. Eu vou lá para o Afeganistão. Mas está em guerra. Eu vou para lá, para Midian. Assim eu não vou precisar me lembrar, eu vou liquidar vou matar essa. Sabe como é que eu mato? Bloqueio ela no Instagram. Eu bloqueio ela no WhatsApp. Fulano para mim morreu, pastor. Eu não quero ver ele nem pintado de ouro. O nome disso é mecânica de fuga, porque dói. Jonas, ele é chamado para uma missão. Jonas capítulo 1, verso 3. Ele foge. Eu não quero fazer. Eu não quero ministério. É demais para mim. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Foi para a Espanha. Não. O teu lugar é em Nínive. O seu lugar é na Síria. Ele, não. Eu fujo. Para mim, dói demais ser aquilo que Deus quer que eu seja. E aí, como é que a gente resolve a questão da alma ferida? Como é que a gente trata da alma ferida? O Espírito Soberano do Senhor, ele me ungiu para pregar perdão. Esse ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor, era um ano do perdão. Ou você vai ter que perdoar alguém que cometeu uma injustiça contra você, ou você vai ter que se perdoar. Não tem escapatória. No céu, só entra gente perdoada. Eu sei que as pessoas que deviam te proteger, te magoaram. Eu sei disso. Acredite em mim, não aconteceu só com você não, querido. Aconteceu comigo. Acontece com todo mundo. É por isso que Jesus diz que Ele quer tirar as cinzas e dar uma coroa. Quer tirar o pranto, o choro e dar veste de louvor.
É por isso que ele quer dizer, ó, eu tenho uma boa notícia para você. Foi isso que os anjos disseram para os pastores em Belém. Trago boas novas de alegria para você. Hoje nasceu o Salvador em Belém. Quando a Bíblia fala para mim e para você a respeito de cura, eu gosto muito do Salmo 103, verso 3. Porque o Salmo 103 fala isso. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas enfermidades. A enfermidade de alma, quem cura é Jesus. Em Êxodo capítulo 15, eles chegam num lugar que as águas são amargas. Esse lugar, onde as águas são amargas, você fala, a terra é boa, mas não dá para beber, não dá para tirar a alegria desse mundo. Eu tento viver em paz, mas eu não consigo. Aí Deus fala com Moisés assim, ó, pega uma árvore, pega uma madeira, joga, esse lugar é Mara. E nós vamos passar por Mara. E ele joga a árvore na água e a água fica doce. É lógico, essa madeira apontava para a cruz, para a madeira onde Jesus foi pendurado. Ele que adoça a nossa vida. É Deus que cura as nossas enfermidades. Ali, ele recebe o nome do Deus que cura, ou Jeová Rafá. Esse é o nome de Deus. A palavra Rafael significa remédio, cura, tratamento. E daí também meu nome, Jeová Rafá, o Deus que te trata. É o Deus que te, na UTI, Ele tem todos os instrumentos, Ele tem a especialidade para tirar você daquele estado crítico. Aquele lugar onde a vida te jogou assim, moribundo. Onde você fala, não tem mais esperança para mim. A minha ferida não cicatriza, a minha dor não vai embora, eu não tenho nenhum anestésico, eu não tenho nada que me cure. A resposta está em Jesus, querido. A resposta está em Jesus Cristo. Ele é aquele que cura todas as nossas enfermidades. Ele é a resposta para a ferida da alma. Ele é a resposta para as dores. Eu acho tão interessante, ainda voltando ao tanque de Betesda, o tanque da dor, o tanque do sofrimento, o tanque onde se ajuntavam os aleijados. Aquele homem estava lá há 38 anos. E aí, Jesus pergunta, você quer ser curado? E ele começa a dar um monte de desculpa. Olha para mim, existem áreas na sua vida, que são áreas de autoproteção. Vão falar assim, por que você faz isso? Ah, pastor, se eu tivesse o pai que eu tive, se eu tivesse a família que eu tive, se você tivesse a casa, se eu tivesse a experiência de vida, você sabe o que é ser órfão, pastor? Você sabe o que é ser abusado dentro de casa pelo pai? Você sabe o que é sofrer o descarte? Sabe o que é ser órfão, pastor? Você sabe o que é miséria e passar fome? As áreas de autoproteção são áreas em que nós desviamos para outros ou para outras circunstâncias as razões das nossas dores. Existem áreas de autopromoção. São pessoas que se escondem, sabe por quê? Porque elas querem mostrar que são e precisam provar que são. Você sabe com quem você está falando? Prova aí que você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, por que essa desgraça está acontecendo com você? Tu é filho de Deus? Transforma as pedras em pães. Eu tenho que provar. Existem áreas, gente, que não só existem dinâmicas de fuga. Existem áreas de compensação. Eu sou ruim e sou doente, mas não sou que nem aquele vizinho ali. Eu sou ruim, sou doente, mas pelo menos eu faço bem aqui, eu faço bem ali. O nome disso é disfarce. Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, isso fica claro. 1 Samuel 16, verso 7, Samuel, que estava acostumado a ouvir Deus desde pequenininho, ele vai se encontrar na casa de Jessé,
Ele vai se encontrar com o próximo rei de Israel e ele é enganado pela aparência. Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Gente que vive pensando em tirar a própria vida. É gente que vive de aparência, mas tem uma enfermidade dentro dele. Gente que vive em explosões. Já viu gente culpada? Como é que reage? O culpado não tem misericórdia. O culpado, ele ouve assim, ó, essa mulher foi pega no adultério no ato. Sabe o que o culpado fala? Bora apedrejar. Davi fez isso. Ó, teve um vizinho teu aqui, que pegou a única cordeira, ele tinha um monte de cordeirinho, pegou a do vizinho e matou. Esse homem é digno de morte. Pela cordeira ele vai matar 4 vezes mais. Ele estava culpado ou não estava culpado? Claro que estava. O culpado, ele tem um martelo de juiz na mão, assim. Ele mesmo, olha, maldito é aquele que é condenado naquilo que aprova. Ele sabe que é errado, ele sabe que ele fez errado. Então a única maneira dele expressar a doença da sua alma é sendo cruel com todo mundo que erra os pecados dele. Na infância dele, ele fez uma lambuzeira. Na juventude, gente, ele aprontou. Aí quando ele é pai, quando ele é mãe, ele trata os filhos dentro de casa com tanta brutalidade, com tanta crueldade, que aquele ambiente que devia ser o único ambiente de proteção, de aconchego, vai ser um ambiente tóxico, onde o filho quer fugir. Jacó fugiu de casa, porque dentro de casa tinha alguém querendo matar ele, o irmão Esaú. Vocês estão entendendo isso? Pastor, existe cura para mim? Para a gente encerrar. Existe? Oséias capítulo 6, verso 1 até o verso 3. Para a gente encerrar. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Fica aí. Quando você tem um câncer, quando você tem um furúnculo, quando você tem uma infecção no dente, o dentista vai lá e te dá uma anestesia. Você já tomou anestesia aqui, ó? Aqui assim? Já tomou? Gente, sai lágrima. Já tomou anestesia aqui? Eu já tomei. Sai, você chora, parece um bebê. É uma ferida que te cura. Quando a mamãe vinha com você, com aquela espátula do inferno, você ralava o joelho. Lembra disso? Ficava em carne viva. Aí mamãe pegava metiolate. Lembra aquela pazinha toda furadinha? E ela passava metiolate e falava assim: remédio que cura dói. Deixa a mamãe soprar. Ela passa aquele negócio ardido na pele em carne viva. Agora, cura ou não cura o bicho, gente? Cura, dói. Ele nos feriu. Quando você entra no tratamento do câncer, vem aquele bisturi. Deus, ele abriu a ferida, ele nos feriu, mas ele tirou de lá o quê? O tumor. Verso 2: depois de 2 dias ele nos dará vida novamente, ao 3º dia ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera. Essa tradução não é boa, ou pelo menos não é a que eu queria. As chuvas que saram a terra. Existe cura para você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, olha para mim, e mudar os seus caminhos. Você tem que mudar o caminho.
então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei. O teu Deus é o Jeová Rafá, é o Deus que cura, é o Deus que sara. Existe cura para a sua alma, e o nome dessa cura chama-se perdão. Em João capítulo 5, depois que Jesus manda aquele homem se levantar, pega a tua maca e anda, para de arrumar desculpa, para de dizer que é o problema dos outros, para de dizer que não é ninguém que te empurra dentro d'água, para de dizer que é o anjo que não aparece para mexer a água, para com isso, pega a tua maca, levanta e anda. 5 versículos depois, versículo 14, eu falei que era o último, mas era o penúltimo. João capítulo 5, verso 14. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem ferido, aquele paralítico, aquele homem que estava na UTI. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça em você. Você sai daqui curado, não vai viver a vida velha. Você sai daqui perdoado, você não pode voltar a beber da mesma fonte que te envenena. Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos encerrar o culto. Quero desde já fazer um convite para você. Próximo domingo teremos ceia do Senhor, e você vai ter a oportunidade de trazer toda a sua família, seus filhos. Vamos celebrar com toda a família. Pastor Rubem vai estar com a gente aqui, vai ser uma bênção. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos agora. Que tipo de dor você está carregando? E há quanto tempo isso está acontecendo? Tem gente que se acostumou com a dor. Tem gente que está dizendo assim: não, a minha ferida, pastor, o meu problema é incurável. O meu problema não tem remédio. Eu tenho uma ferida aberta que não cicatriza. Tem gente que está dizendo para Deus: está tudo bem. Tratam levianamente a ferida do meu povo, dizendo que está tudo bem, paz, paz. Enquanto não há paz nenhuma, teu coração está em guerra. Contigo mesmo, com a tua casa, com Deus. Você não quer nem saber mais. Você fala: pastor, eu já fui tão atingido. Pessoas me traíram. Gente que jurou, que se comprometeu, me abandonou. Eu estou tão machucado, que eu não aguento que ninguém chegue perto de mim. Escute, Jesus Cristo, Ele está aqui. É Ele que sara as tuas feridas. Não existe nenhuma enfermidade, seja na alma, seja no teu espírito, seja nas lembranças que você tem, que te deixam dolorido. Não existe nenhuma infecção espiritual. Não existe nada. Não existe nenhum aleijado e nenhum tanque que não possa receber a cura de Jesus. Se você quer e precisa que Jesus te cure, e se Jesus hoje, se o Espírito de Deus hoje falou com você, e eu sei que Ele falou com você, porque Ele falou comigo também. Eu quero ser curado. Eu quero sair da UTI da alma. Se você quer ser curado em qualquer área da sua vida, só levante sua mão e diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Pode levantar a mão. Deus não vai te morder, não. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pode baixar. Não tenha medo. Ainda que a sua vida seja apenas escombros, sejam ruínas. Ainda que você esteja dizendo assim: não, pastor, eu me dou bem com isso, eu consigo suportar por enquanto. Querido, existe um lugar onde os seus fardos são retirados. Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós
O meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. E tereis descanso para as vossas almas. Você precisa de descanso para a tua alma, querido? Levanta a tua mão, diga: eu preciso. Pode abaixar a mão. Existe alguém essa manhã que precisa se encontrar com Jesus? Estou perguntando se você é evangélico, católico, batista, assembleano, metodista, presbiteriano. Não é isso. Você quer fazer uma aliança com Jesus? Se você quer, levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês, queridos. Deus abençoe vocês. Todos vocês. Deus abençoe. Existe alguém aqui afastado, desviado, uma ovelha quebrada, uma ovelha distante, abandonada. Pastor, eu quero voltar para o aprisco do Senhor. Eu quero voltar para o colo do Senhor. Se você quer, levante sua mão, diga: eu quero. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Nós temos uma canção. Eu quero pedir para todos vocês que levantaram as suas mãos, que durante o louvor você venha aqui. Se você se sente incomodado ou constrangido, você pode perguntar para quem está do teu lado: você quer ir lá na frente para o pastor orar por a gente? Pega na mão dessa pessoa, vem à frente, que eu quero orar por você também. E eu vou convidar todos os pastores e o time da intercessão, todos os pastores, para que orem por você também. Amém? Vamos adorar o Senhor? É isso que você quer? Você quer ser curado, é isso? Eu vou falar para vocês, alguns de vocês que ficaram no lugar de vocês. É isso que você quer? Continuar doente? Existe um lugar de cura para você. O Elohim Rafá, o Jeová Rafá, Jesus de Nazaré está aqui. Pai querido, o Senhor fala com tanta clareza para a tua igreja. Nenhum de nós sai por essa porta ignorante. Nenhum de nós sai daqui dessa porta inocente. Homens e mulheres de Deus têm um recomeço hoje. Almas atormentadas, abatidas, almas que se perturbam hoje, buscam ao Senhor. E o que nós liberamos sobre a vida de cada um deles é o perdão do Senhor. É o teu perdão que nos tira da UTI da alma, que nos tira do tanque do sofrimento. Nós olhamos para trás e vemos quantas bobagens nós fizemos, Senhor Deus. Quantas escolhas tolas nós fizemos. Quantas vezes a vida nos pegou de surpresa e nos deixou no chão, como que mortos. Quantas perdas horríveis nós experimentamos. Quantas vezes nos roubaram a alegria. Foi tirado de nós aquilo que nós amávamos. Promessas foram quebradas. Homens que deviam nos amar, mulheres que deviam nos proteger, nos destruíram, Senhor. Acabaram com a gente. Mas essa manhã nós decidimos perdoar os nossos ofensores, perdoar os nossos agressores. Nós decidimos nos perdoar. Às vezes que nós falhamos na nossa própria paternidade, na nossa maternidade, no nosso compromisso com o Senhor. Eu quero, em nome de Jesus, Pai, pedir que o perdão do Senhor seja esse remédio, Senhor Deus, para cada uma dessas almas. Que o Senhor, que fez adoçar as águas amargas de Mara, o Senhor que fez o aleijado se levantar daquele lugar onde a trombose, a paralisia pegou ele, o Senhor Deus que trouxe a Jeremias de volta a um lugar de alegria, o Senhor Deus que derramou do teu Espírito Santo e que cura a ovelha desgarrada, a partida, a quebrada, a machucada.
que o Senhor se derrame sobre todo esse povo, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Você pode dar um aplauso para o Senhor. Glorifique o nome de Jesus. Pegue a sua dor. Você vai deixar ela aqui. Você vai virar as costas e você vai largar ela aqui com o Senhor. Você que nos visita, essa igreja, ela tem se esforçado para cuidar de todos os ministérios. Ontem estava o Jump, estava o Ministério de Esportes, estava o Cá Entre Nós. Gente, nós tivemos evento aqui o dia inteiro. Anteontem estava o time do coral, do louvor, do upgrade. Ontem teve o Raier aqui. O seu Sirius tem um ministério infantil aqui, que pouquíssimas igrejas no nosso país vai oferecer. É um lugar saudável para os seus filhos. Esse é o lugar para você crescer, para você amar, para você caminhar com a gente. Se você não foi batizado, gente, batismo infantil não é batismo de arrependimento. Se você não foi batizado, você não vai ver nenhuma criança batizada na Bíblia. Converse com o time da integração. O Rude está ali, eu não vi o pastor Paulo, está ali o Rude, Paulinho, quero ser batizado. A classe do batismo começou hoje. Se você quer ficar debaixo da cobertura da igreja, ser membro da igreja, existe uma classe de integração que também começou hoje. Quero abençoar você. Você está num lugar bendito, onde nosso compromisso é com Deus, com a unção do Espírito de Deus, com o Filho de Deus chamado Jesus Cristo e com a bênção do Senhor. Amém? Deus abençoe você.